Olá, alunos! Estamos de volta ao nosso curso de Logística Portuária, né? De Técnico de Portos, e vamos retomar as nossas atividades. As nossas duas aulas anteriores foram sobre desenho técnico e vamos manter ainda essa temática nessa terceira aula. Hoje nós vamos dar prosseguimento e vamos fazer só um resumozinho do que aconteceu nas duas aulas anteriores. Bom, na nossa primeira aula nós falamos um pouquinho sobre as normas brasileiras, não é? E nós entramos em contato com as NBRs. A NBR 10067, onde conversamos sobre os princípios gerais de representação em desenho técnico e falamos um pouquinho sobre o diedro, né? E sobre como funciona o desenho técnico. Também falamos sobre a NBR 10068, que fala da folha de desenho. Falamos também sobre a 10126, que vem retratar um pouquinho sobre a cotagem em desenho técnico. Também conversamos sobre a NBR 8196, que fala sobre o emprego das escalas, né? Aprendemos um pouquinho sobre escalas. E na NBR 8403, nós falamos sobre a aplicação de linhas em desenhos. Vimos ali que existem vários tipos de linha, linha tracejada com ponto, linha grossa, linha fina, né? Vimos também a NBR 10582, que fala sobre a apresentação da folha para desenho técnico. Então, vimos como quais são os tamanhos das folhas, como elas são separadas, quais são as nomenclaturas para cada uma. Vimos que existe a folha A0 até a A4. E hoje vamos falar sobre a NBR 13142, que trata sobre o dobramento da cópia e que dá ainda continuidade, prosseguimento à nossa temática sobre a apresentação da folha, né? E, por último, vamos conversar sobre a NBR 12298, que fala sobre a representação de área de corte por meio de achuras em desenho técnico. Certo? Então, vamos começar nossa aula de hoje falando sobre ainda as normas brasileiras em relação ao desenho técnico. Vamos começar falando sobre a NBR 13142, né, que é o dobramento de cópia. Então, essa NBR, ela tem o seu objetivo de fixar as diretrizes para o dobramento das folhas de projeto, contendo os desenhos técnicos. Então, ela vai falar sobre o dobramento dessas folhas, da A0 até a A4, até a A3, né? E todas as folhas, sejam elas A0, A1, A2, A3, elas devem ser dobradas de acordo com a norma, a NBR, né, para atingir o formato A4. Todas elas devem, no seu dobramento, finalizar no formato A4, né, sendo todas dimensões já definidas pela NBR 10068, que conversamos em nossas aulas anteriores. Professora, mas por que tem que finalizar no A4? Porque facilita o nosso armazenamento, guardar esses documentos, né? Fazer o arquivamento desses documentos e também o transporte. Imagina você sair com uma folha gigante de A0, com praticamente 1 metro de seu diâmetro, né? De seu comprimento e diâmetro, e ficar levando para um lado e para o outro. É muito complicado. Ou então amassar de qualquer forma, fazer qualquer dobramento e ele não vai ficar legível. Então, por isso que a NBR ela definiu um formato padrão para dobramento das folhas de desenho técnico. Vamos agora ver como são esses dobramentos para cada tipo de padrão de folha, cada formato de folha, né? Então, aqui, o dobramento, ele deve ser feito começando pelo lado direito da folha, observem a nossa imagem, começando pelo lado direito da folha, seguindo dobras verticais. E as cópias, elas devem ser dobradas de modo a deixar visível a legenda. Observem o nosso exemplo no desenho, ele traz o exemplo da folha A0, que é a maior que temos, é o maior formato que temos atualmente. Então aqui nós temos, ele tem que começar da direita para a esquerda, deixando sempre a legenda visível. Então aqui, contem comigo, aqui embaixo, no final do desenho, nós temos as divisões dos dobramentos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 divisões, então serão 6 dobramentos no total, né? Porque vai ficar um perpendicular ao outro. E na parte aqui do ladinho, do lado direito, nós temos outros 2 dobramentos para que a gente chegue no padrão do A4. É preciso dobrar outras 2 vezes também
na forma horizontal para a gente garantir o formato A4. No caso de folhas no formato A0, A1 e A2, elas precisam ser, caso tenha a necessidade de serem perfuradas para a gente fazer um armazenamento, para a gente fazer um arquivamento desse material, ou mesmo para fazer o transporte, colocar em pastas, que facilita o transporte, evita que a gente machuque essas folhas. Então, quando for necessário a gente fazer o perfuramento dessas folhas, para arquivamento, a lateral esquerda desta folha deve ser reservada para perfuração e o canto superior, observe, o canto superior, ele deve ser dobrado para trás. Por quê? Porque assim a gente vai evitar a dificuldade em arquivar esse documento, já que a gente fez 2 furos. Imagina, a gente dobra, bonitinho, ficou lá no formato A4. Só que a parte de cima, ela cobre um dos furos, ela vai cobrir um dos furos, quando a gente dobrar horizontalmente. E aí, então é por isso que é preciso fazer esse pequeno dobramento na sua lateral esquerda, na parte de cima superior, na lateral esquerda da folha, Aqui eu trouxe um exemplo de um formato A1. O anterior, era o formato A2, a próxima a gente vai ver o formato A1. Vejam bem, a gente faz o dobramento vertical dela e ela tem, na A1 nós temos uma dobra superior, uma dobra horizontal. E ela pode ser também perfurada, para o arquivamento, então a gente tem aqui a dobra superior, no canto superior esquerdo, a dobrinha para garantir que ela não cubra a perfuração realizada. Do lado direito da imagem, vocês já podem observar essa folha dobrada. Então, você vê que ela está com o cantinho superior dobrado, ela está com a legenda visível, E se vocês forem observar, as laterais, a gente consegue ver as extremidades das laterais. Esse aqui é o formato A3, Então, no caso do formato A3, não tem necessidade de fazer uma dobra superior na lateral. Por quê? Porque ela já fica no padrão do A4. Ela só tem as dobras verticais, porque o seu tamanho mesmo já é no padrão do A4. Ela só é maior no comprimento, Mas, no geral, ela já fica no padrão A4, já deixa a legenda, ela fica visível. Então, não tem necessidade da gente estar dobrando a parte de cima desta folha. Ela é mais fácil, acho que é mais fácil da gente estar fazendo o dobramento. Vamos falar um pouquinho sobre a representação de área de corte por meio de achuras em desenho técnico. Essa área de corte ela é tratada pela NBR 12298, Então, vamos entender um pouquinho o que significa isso. Para representar um desenho complexo, com vários elementos, utiliza-se o recurso de corte, que representa uma das partes do objeto que é supostamente cortado, que é supostamente removível. Porque o objeto, quando ele está íntegro, a gente não consegue ver as suas delimitações internas. Então, quando a gente faz o corte, a gente tem essa visão. E essa NBR, ela vem dar umas especificidades sobre como fazer esse tipo de corte naquele objeto, naquela imagem. A área de corte, ela também pode ser chamada, plano de corte, Então, ela chama-se plano de corte. O plano de corte, ele é qualquer plano imaginário traçado atravessando toda ou parte da figura. E, neste caso, a parte superior ao corte, ela é eliminada, Porque, ela representa-se apenas a parte restante sobre a linha de corte. Então, a gente elimina a parte que foi cortada e fica só aquela parte que nós queremos, de fato, fazer a análise, entender quais são as suas especificidades ali. Eu trouxe aqui 2 exemplos de objetos de imagem, onde nós temos aqui o plano de corte na primeira imagem. Então, o plano de corte é mostrando aonde vai se ocorrer esse corte nessa imagem, nesse objeto. E logo depois nós já temos a parte dele cortada. Então, a gente retirou, como estava dizendo, a gente elimina
a parte que nós não queremos para deixar apenas a interna com as achuras aparentes. Nas vistas ortogonais, que é uma representação gráfica de um objeto num plano, né, em formato tridimensional, então nas vistas ortogonais do desenho técnico, os detalhes internos de uma peça ou conjunto de peças, eles são mostrados através de linhas tracejadas, né? E dependendo da quantidade de detalhes internos contidos no objeto desse desenho, a interpretação ela pode se tornar complexa. Então, é nesse momento que surge a necessidade da gente fazer o corte, quando uma imagem simples ela não está sendo suficiente para a gente tá entendendo as suas partes, né? Então, ali há a necessidade da gente fazer um corte, fazer uma análise mais minuciosa sobre aquele objeto. E a norma, ela tem o objetivo, a norma 12298, ela tem o objetivo de fixar as condições exigíveis para a representação das áreas de corte em desenho técnico. E para essa representação de material em áreas de corte, nós utilizamos as linhas de achuras. A gente vai conversar muito mais sobre essas linhas mais na frente, mas eu já vou dar uma pincelada aqui para vocês. Aqui na imagem que vocês estão vendo, nós temos o objeto, não é? O objeto a ser cortado. Nele nós temos o plano de corte, como nós podemos ver. Lembra? Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui a gente... Opa! Aqui nós vimos que ele precisa de um plano de corte para a gente decidir onde é que vai ser cortado, que parte vai ser eliminada, né? Então, nós temos aqui um plano de corte. A gente já viu o que a gente vai retirar desse objeto. Depois disso, nós fazemos a retirada daquela parte que nós não vamos analisar. Então, a gente tira a parte dianteira, que é a parte frontal, aquela que nós estamos visualizando, né? A gente remove essa parte, a gente faz esse corte. Você pode ver depois do corte, nós temos aqui a vista da peça inteira, a peça que a gente vai... logo em cima nós temos a vista da peça inteira, a gente olha lá de cima, a gente vê ela inteiramente, mas essas outras duas são a nossa parte dianteira, que foi removida. E depois nós temos, ó, aqui as achuras. Essas achuras são as representações do plano cortado. Para a gente entender mais ou menos como é que funciona o corte, nós temos que ver que existem 3 pontos a serem analisados para a gente fazer esse corte, três atividades a serem realizadas, 3 passos. Então, o primeiro passo, a gente faz o corte com o objeto por um plano secante, que é o plano de corte, né? E imaginário, o plano de corte ele é sempre imaginário, gente, mostrando na vista ortográfica a sua trajetória. Então, na primeira imagem, a gente consegue ver esse plano de corte, né? Esse plano secante, a gente já vê onde é que vai ser esse corte imaginário, e através de uma linha estreita, traço ponto nas extremidades e na mudança de direção, veja bem, seguida de 2 setas, na nossa imagem 2, a gente vê as 2 setas, e letras determinando a posição do observador, é como o observador está vendo. Então, aqui a gente está vendo ela de cima, mas ela está de lado, o corte dela vai ser de lado. Então, o observador ele está observando esse objeto e ele já está vendo como é que ele vai fazer esse plano de corte. Certo? O segundo passo é fazer a remoção. A gente tira aquela parte que nós não vamos mais necessitar. Então, nós removemos a parte do objeto situada entre o observador e o plano de corte. E o terceiro passo é a superfície seccionada. Ela também é chamada de seção. Então, ela deverá ser achurada e as demais linhas serão mostradas em exceção das invisíveis. Então, a superfície que nós deixamos, a superfície que nós vamos utilizar, né, para análise, a gente faz as achuras desse corte e a gente entende que partes foram retiradas dessa imagem, desse objeto. Em desenho técnico, o corte de uma peça, ele é sempre imaginário, como eu acabei de falar para vocês, e ele permite ver as partes internas da peça. Na posição em corte, a superfície imaginada, cortada, ela é preenchida com as achuras, né? E elas são linhas estreitas que, além de representarem a superfície imaginada, cortada, elas também mostram os tipos de materiais, porque às vezes uma peça ela tem até mais de um tipo de material. Então a achura ela vem exatamente para nos dizer qual é o material daquele objeto. Pode ser aço, pode ser ferro,
pode ser alumínio, pode ser madeira, né? O que são achuras? Achuras são linhas e figuras com o objetivo de representar tipos de materiais em áreas de corte em desenho técnico. Como vocês podem ver na imagem, a gente tem uma representação de uma achura. Existem algumas recomendações dadas pela NBR 12298, né? Então, que recomendações são essas? Por exemplo, as achuras, elas devem ser traçadas em linha estreita, conforme a NBR 8403. Então, as linhas elas não podem ser largas demais, na verdade são 7 milímetros. Então, as achuras elas têm que ser estreitas. As achuras elas são formadas por linhas inclinadas a 45 graus, tá? Em relação às linhas principais do contorno em eixos de simetria. Então, elas sempre vão estar a 45 graus inclinadas em relação ao contorno daquela imagem, daquele objeto, ou daquela parte achurada. As achuras em uma mesma peça, elas devem ser feitas sempre na mesma direção, tá? E qualquer detalhe da área de corte representado, separadamente de sua vista, ele deve apresentar as linhas da achura na mesma direção. Então, como vocês podem ver, essa é uma peça única, né? Então, como ela é na mesma peça, ela segue a mesma projeção, né, de desenho, de achura. A linha, ela segue o mesmo sentido de todas as outras. Já em desenhos de conjuntos ou peças adjacentes, né, as achuras elas devem ser feitas em direções opostas ou em diferentes espaçamentos. Então, desenhos que são unidos, nesse caso, por exemplo, aqui nós temos na imagem a união do desenho por um parafuso, né? Um parafuso, por uma... E ali, nessas achuras, observem que elas não seguem o mesmo padrão. Elas não seguem o mesmo sentido. Então, a gente sabe que são duas peças diferentes que estão juntas, que estão próximas. Aqui a gente entende que não é um objeto único. Ou melhor, não é uma peça única, tá? E achuras em peças compostas, que sejam soldadas, que sejam rebitadas ou coladas, elas devem ser apresentadas, elas devem ter uma apresentação em diferentes direções. Observem na imagem, por exemplo, as achuras que são diferentes são os locais onde ocorreu a colagem. Se for uma peça de ferro, uma peça de metal, ocorreu uma soldagem, tá? Então, aqui a gente vai mostrar as direções das achuras diferentes, para a gente ter essa noção de que essa peça, ela sofreu alguma alteração. Se a peça composta for representada em um desenho de conjunto, a achura dessa peça deve ser feita como a de uma peça simples numa mesma direção. Já as achuras, elas devem ser espaçadas de acordo com a superfície a ser achurada. Entretanto, a sua distância mínima deve ser de 0,7 milímetros, sempre. Se a área de corte for muito extensa, a achura ela pode ser feita apenas na área de corte, na área do contorno, né? Deixando em branco a parte central da área de corte. Então, na imagem que nós trouxemos aqui, a gente vê que a achura, ela não está fechando toda a imagem, ela está deixando uma parte em branco. Por quê? Porque ela é muito extensa. Então, aqui a gente não tem a necessidade de fechar toda a imagem, todo o desenho. Se a peça ela for cortada por mais de um plano de corte paralelo, sua achura deve apresentar a mesma direção também. Se houver necessidade de se representar dois elementos alinhados, duas linhas de achura devem apresentar a mesma direção, mas devem estar desencontradas. Veja bem, na imagem a gente vê, então são peças alinhadas, são dois elementos alinhados, né? E suas linhas, elas estão na mesma direção, porém elas não estão se encontrando. Olha só para mim. É como se estivessem assim. Ó, elas não estão juntas, elas não vão se encontrar. Elas vão ficar uma paralelinha à outra, próximo,
mas não vão se encontrar, não vão se tocar, tá? Para a gente poder ter esse entendimento. Deve-se interromper as linhas de achura caso haja necessidade de se inscrever na área de corte. E em peças com espessuras finas, as achuras elas podem não ser representadas. Neste caso, a gente deve enegrecer, a gente deve escurecer a região representativa da área de corte. As achuras também podem ser representativas do tipo de material da área de corte, né? Então, caso a achura não esteja especificada em literaturas, deve-se fazer a referência identificando ela identificando a mesma e o seu significado. De preferência lá na parte da legenda ou próximo a dela, tá? Então, a gente vai ver também aqui alguns tipos de achuras, de achuras em diferentes materiais, né? Que podem surgir no desenho técnico. Eu trouxe as principais, né? As que é mais fácil da gente estar encontrando, dependendo do tipo de trabalho que se esteja fazendo, né? Ó, os tipos de materiais em áreas de corte em desenho técnico. Nós temos o primeiro desenho, né, na parte de cima, que é nós temos uma achura representando um líquido. Nós temos também uma representando o concreto, a madeira, o alumínio e ligas leves, ferro fundido, o aço, tá? Essas são as principais que a gente pode ver, mas também existem muitas outras, existem várias outras opções. E caso a gente não encontre essas opções na literatura, aí a gente vai lá e explicar lá naquele desenho o que é. Nós que somos da área portuária, provavelmente nós não vamos executar um desenho técnico, mas nós vamos interpretar ele, nós vamos precisar entender o que está escrito naquela imagem, naquele papel cheio de informações. Então é por isso que a gente precisa ter esse entendimento. Em algum momento, dependendo do local onde a gente esteja trabalhando, pode ser na área de mecânica, então a gente pode acabar recebendo equipamentos para a gente analisar, para a gente saber o que é aquilo. E aí vamos receber, é inevitável receber um desenho técnico para analisar. E também se a gente trabalhar na parte mais civil do porto, a gente também vai receber desenhos técnicos para analisar a área, o ambiente. A gente tem que saber que tipo de material é executado num galpão. Se for preciso construir um novo galpão e a gente esteja naquele momento, trabalhando naquele momento, pode ser necessário que a gente veja esse desenho técnico e a gente precisa entender sobre isso. Por isso que na nossa próxima aula, nós vamos passar a ver coisas mais específicas sobre o desenho técnico, tá bom? Então eu encontro vocês na próxima aula. Olá pessoal, estamos de volta na nossa última aula de desenho técnico. Nós falamos anteriormente sobre as NBRs, entendemos como é que funcionam as normas, né, que padronizam o desenho técnico no Brasil. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas e projeções ortográficas, ortogonais, que são já informações onde a gente pode ver o desenho acontecendo, como é que ele é medido, como é que ele é projetado nas folhas, né? Então, a gente vai começar hoje falando sobre as perspectivas, as representações em perspectiva. Então, qual é o conceito de perspectiva? Uma perspectiva, ela é um desenho que representa graficamente um objeto em 3 dimensões, em um único plano, transmitindo assim a ideia de profundidade e relevo. A técnica da perspectiva, ela fundamenta-se em procedimentos tais que a imagem final, ela se aproxima o mais possível da realidade e a sua obtenção se dá pela utilização de um sistema de projeção. As perspectivas, elas estão divididas em 3 grandes grupos, né, em função do tipo de projeção, que é a projeção cônica, a projeção cilíndrica oblíqua e a projeção cilíndrica ortogonal. Na projeção cônica, o observador, ele é considerado a uma distância finita do plano de projeção, denominado o ponto de vista. Então, na projeção cônica, os raios,
eles são projetados, olha, observe a imagem, eles são projetados formando um cone de projeção, tendo um eixo perpendicular ao plano de projeção. Então, o observador, ele observa o objeto e nessa observação a gente tem uma imagem expandida em cone. Então, quando ele chega no plano de projeção, a gente pode ver que ele é um pouquinho maior do que a imagem original. Então, no sistema de projeções cônicas, as dimensões da projeção, elas não correspondem às dimensões reais do objeto. Como eu falei, ela acaba sendo transmitida, provavelmente, na maioria das vezes, maior, né? Na maioria das vezes, maior não, sempre maior, porque o raio, ele se expande. Bom, na perspectiva em projeção cônica, o uso de ponto de fuga, a gente utiliza um ponto de fuga, que ele é localizado na linha do horizonte, né, para onde todas as linhas paralelas, elas convergem quando vistas em perspectiva. Então, como a gente vê na imagem, nós temos o ponto de fuga, né, o observador, ele está no seu centro, e aí existe o ponto de fuga que ele segue a linha do horizonte. Então, há uma expansão desta visão em formato de cone. Isso a gente pode ver aqui na figura ao lado, na figura direita, essa projeção acontecendo. Então, se você está visualizando ali de lado, a gente vê ela se expandindo na imagem. A projeção cilíndrica oblíqua, ela também é conhecida como projeção cavaleira. A projeção cavaleira, ela acontece quando a direção dos raios projetados é inclinada em relação ao plano de projeção. Então, para esse tipo de projeção, é possível mensurar a vista frontal do objeto, mas não há a exata proporção da profundidade. Então, a vista frontal, a gente consegue garantir que ela siga a realidade. Agora, a sua profundidade, a gente já não consegue garantir, a gente não consegue ter a certeza dela. Ela, na maioria das vezes, ela vai ser menor, né? Ela vai diminuindo o seu ângulo. Bom, uma das faces na projeção cavaleira ou na projeção cilíndrica oblíqua, uma das faces ela é representada em verdadeira grandeza, como eu disse, a gente consegue fazer uma representação real dela ali, né, uma imagem que coincida com a realidade. E só que em contrapartida, as suas outras duas partes, elas são reduzidas, para a gente garantir a realidade inicial. Então, a gente desenha uma das faces no mesmo plano de trabalho e as demais oblíquas, as outras duas demais oblíquas, ao plano em 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, como a gente pode ver aqui nas imagens, nós temos a primeira imagem, onde a gente faz a representação de um cubo, né? Vocês podem ver que a projeção frontal dela, ela segue um padrão em todas elas, em todas as três. Só que a sua profundidade ela vai mudar. Veja bem, na primeira imagem nós temos ela em 30 graus, ou seja, 2/3 da projeção da face frontal. Já na segunda, nós temos uma projeção lateral de 45 graus, que equivale a 1/2 da face frontal, ou seja, 50%, ela apresenta 50% da face frontal. E na terceira projeção, nós temos ela aqui a 60 graus, ou seja, ela tem a representatividade de 1/3 da face frontal, né? Então é isso, a primeira, nós temos ela em 30 graus, que é 2/3 da frontal, 45 graus, que é metade da frontal, e 60 graus, que é 1/3 da frontal. Essa é a projeção oblíqua ou cavaleira. E na projeção cilíndrica ortogonal, ela também é conhecida como axiométricas. E elas são divididas em 3, que é a trimétrica, a dimétrica e a isométrica. Bom, na projeção cilíndrica ortogonal, nas axiométricas, o observador ele é considerado a uma distância infinita, diferente da cônica, que é uma distância finita, aqui é em uma distância infinita do plano de projeção.
Por isto, os raios projetantes, eles são paralelos e representam uma direção. Então, como vocês podem ver na imagem, o raio, ele está sendo paralelo ao plano de projeção. Certo? E aqui a gente vai falar um pouquinho de todas as três perspectivas axiométricas, que é a isométrica, a dimétrica e a trimétrica. Na isométrica, quando os três eixos, ela ocorre quando os três eixos principais formam ângulos iguais entre si. Então, observem na imagem, na primeira imagem de cima para baixo, os três eixos, eles possuem ângulos iguais, né? Então, é 120 graus para cada um. Nos três, são 120 graus para cada um, que dá o ângulo de 360 graus no total. Na dimétrica, ela ocorre quando apenas dois eixos formam ângulos iguais. Observem que os dois eixos ali frontais, eles têm os ângulos iguais, mas o de cima não. A parte superior não. Na trimétrica, ela ocorre quando os três eixos, eles formam ângulos diferentes com o plano de projeção. A trimétrica, ela é a que fica mais deformada, né? É mais difícil da gente ter uma identificação real daquele objeto ou da imagem. Finalizando a projeção de perspectiva, a gente vai agora falar sobre as projeções ortográficas, para a gente entender melhor. A projeção ortográfica, ela é uma forma de representar graficamente os objetos tridimensionais em superfícies planas, como, por exemplo, um quadro ou uma folha de papel. Uma projeção que pode ser considerada tridimensional é a fotografia. A fotografia, ela consegue nos dar uma projeção tridimensional das imagens, assim como nós quando olhamos um objeto. Mas quando a gente vai desenhar, a gente vai botar em um plano, a gente precisa utilizar algumas técnicas para tentar trazer essa ideia de tridimensionalidade. E as projeções ortográficas, elas buscam trazer essa ideia de tridimensionalidade nas representações em desenho técnico. Então, para a gente entender bem as projeções ortográficas, nós precisamos conhecer alguns elementos, que é o modelo, é o observador e o plano de projeção. Então, vamos ver primeiro quem é o modelo. O modelo, ele é um objeto a ser representado em projeção ortográfica, né? Ou seja, em projeções tridimensionais, e ele pode ser uma peça de máquina, ele pode ser uma figura geométrica ou mesmo um conjunto de peças. O modelo, geralmente, ele é representado em posição, que mostra a maior parte de seus elementos. Então, como a gente pode ver aqui, nós temos duas representações de um objeto. Ele, com o conjunto de peças unidas, né? Então, nós temos ele aqui completo e nós temos ele aqui explodido, expandido, explodido. Então, nós vemos todos os seus componentes. E quem é o observador? O observador somos nós, né? Então, é a pessoa que vê, é a pessoa que analisa e também é aquela pessoa que vai fazer o desenho, né? É tanto a pessoa que desenha quanto a pessoa que precisa estar analisando aquele objeto, aquele material. Então, nós temos o observador, ele tem sempre uma visão em linha horizontal. O observador, ele sempre visualiza em forma horizontal a imagem, o objeto. E quem é o plano de fundo? Se atentem muito a isso, a questão do plano de fundo, porque o plano de fundo ele é a base do desenho técnico. É importante a gente ter esse conhecimento para a gente entender como é que funciona a dinâmica. Então, o plano de fundo, plano de projeção, desculpa, o plano de projeção, ele é a superfície onde se projeta o modelo, né? Então, em desenho técnico, usamos dois planos para representar as projeções. Então, como vocês podem ver na imagem, nós temos o plano vertical e nós temos o plano horizontal. Surge até um terceiro plano, eu vou até mostrar mais na frente para vocês esse terceiro plano, mas vamos nos atentar ao plano vertical e ao plano horizontal. Lembra que a gente conversou lá na NBR, na nossa primeira aula, a gente já falou um pouquinho sobre as normas e a gente falou um pouco sobre o diedro. Foi na nossa primeira aula, falamos sobre o diedro. Então, os dois planos perpendiculares entre si, eles dividem o espaço em 4 regiões chamadas de diedros.
Então, como vocês podem ver, nós temos aqui, são dois planos perpendiculares, né? Então, nós temos o primeiro diedro, o segundo diedro, o terceiro diedro e o quarto diedro. No Brasil, nós utilizamos o primeiro diedro, porque é o diedro mais utilizado em desenho técnico na maioria dos países. O terceiro diedro ele também é utilizado para executar o desenho técnico, porém ele é utilizado apenas nos Estados Unidos e no Canadá, ou seja, na América do Norte. Mas o Brasil, segundo a norma brasileira, né, ela decidiu que nós utilizaríamos o primeiro diedro como base dos nossos desenhos técnicos, para que a gente... E também o primeiro diedro ele é muito mais fácil de ser entendido ao redor do globo, ao redor do mundo. Então, o diedro ele é dividido aqui, né, esses planos eles são divididos em 4 diedros. Como podemos ver na imagem, nós temos a parte superior, que é a visão superior, e a visão horizontal, tá? A visão vertical e a visão horizontal. Então, como podemos ver no primeiro diedro aqui, nós temos o SPVS, significa semiplano vertical superior, e ele tem aqui o semiplano horizontal anterior. No segundo diedro, nós temos a representação também do semiplano vertical superior, só que na parte horizontal é o semiplano horizontal posterior. No terceiro diedro, a representação é do semiplano vertical inferior e no semiplano horizontal posterior. E o quarto diedro é o semiplano vertical inferior e o semiplano horizontal anterior. Então, o nosso é o semiplano vertical superior e o semiplano horizontal anterior, que é o primeiro diedro. Vamos nos atentar ao primeiro diedro sempre, porque é esse que nós vamos utilizar sempre. Não, para questões de curiosidade, né, eu trouxe aqui a identificação do que é uma geometria descritiva. A geometria descritiva, ela também é conhecida como geometria mongeana. Ela é um ramo da geometria que tem como objetivo representar objetos de 3 dimensões em um plano bidimensional. E a partir das projeções, ela determina distâncias, ângulos, áreas e volumes. Esse método projetivo ele foi desenvolvido por Gaspard Monge. Ele era um desenhista francês, né, e matemático, né? Ele conseguiu definir as projeções geométricas, né, a geometria descritiva, né, e ele desenvolveu esses diedros, esses planos em diedros. Então, em relação ao primeiro diedro, que é o que nos interessa, o desenho técnico, quando o desenho técnico ele está representado em primeiro diedro, ele deve ser simbolizado para identificar sua posição. Então, como é que a gente vai simbolizar o primeiro diedro, aquele desenho técnico em primeiro diedro? A partir desse desenho aqui, dessa imagem que eu coloquei para vocês. Essa imagem, ela sempre deve aparecer no desenho técnico, representando, garantindo que esse desenho ele está sendo executado em primeiro diedro. Então, essa imagem ela vai nos representar o primeiro diedro. O terceiro diedro, eu não coloquei aqui, mas dá para vocês entenderem eu explicando para vocês. O primeiro diedro, ele aparece, esse ângulo, só que inverso, só que ao contrário, né? Nesse diedro, a peça sempre estará situada entre o observador e o plano de projeção, tá? Podemos obter as projeções através de observações feitas em posições determinadas. Que posições são essas? É a vista frontal, é a vista horizontal, né, que é a vista horizontal superior, e é a vista lateral. Então, a vista frontal, projeção por vista frontal, ela ocorre quando o observador ele está de frente para o objeto, e ali ele consegue observar esse objeto e fazer o plano e transferir ele para o plano de projeção. Então, ele faz a projeção no plano de projeção, no plano vertical. Ele faz a projeção no plano vertical.
Então, como a gente pode ver, nós temos aqui duas imagens. A primeira já nos apresenta esse plano acontecendo, então a vista ela é frontal. Na segunda imagem a gente observa, a gente pode ver o observador analisando o modelo, analisando o objeto e vendo a sua projeção no plano vertical. Lembra do diedro que eu apresentei para vocês? Então a gente está vendo aqui o plano vertical do primeiro diedro. E a vista superior, como é que ela ocorre? Ela ocorre a partir do momento que o observador ele olha o objeto de cima. Então, quando ele olha o objeto de cima, ele consegue fazer essa projeção horizontal. Então, quando ele observa de cima, a gente tem aqui, ó, na primeira imagem, o objeto observado pela vista superior e ele é projetado, ele tem sua projeção aqui no plano horizontal, na parte de baixo do diedro, do primeiro diedro, né? Então, a gente vê o modelo sendo representado no plano horizontal, que é a parte inferior do primeiro diedro. E no Brasil, né, onde se adota a representação no primeiro diedro, além do plano vertical e horizontal, utiliza-se o plano lateral, que é um terceiro plano de projeção. Como eu tinha falado, existe um terceiro plano de projeção no primeiro diedro. Este plano, ele é, ao mesmo tempo, perpendicular ao plano vertical e ao plano horizontal. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, nós temos o plano vertical, nós temos o plano horizontal e nós temos o plano lateral. Ó, aqui é uma representação da vista lateral observada por alguém, ou seja, sendo visualizada pelo observador. Então, a gente vê aqui do lado esquerdo a vista lateral esquerda, é normalmente esse padrão, sempre pela esquerda, mas existem as outras vistas, mas a gente vê sempre pela esquerda. A vista lateral pela esquerda, a gente vê o modelo. Então, digamos que o observador ele esteja aqui observando aqui do lado esquerdo, a gente tem um modelo e aí a gente faz a projeção dessa imagem no nosso plano lateral. Então, ele fica lateralizado ao nosso plano vertical, do lado esquerdo aqui. Essa aqui é uma representação do objeto já em todas as três vistas, né? Tanto a lateral, quanto a vertical e quanto a superior, a horizontal. Na vista frontal, quando o observador ele está de frente, a gente consegue ver o objeto, a gente consegue ver a altura deste objeto. Na vista superior, aquela que a gente olha de cima, nós conseguimos ver o quê? O comprimento do objeto. E na vista lateral esquerda, nós observamos o quê? A largura do objeto. E ali a gente vai colocar isso no plano, no desenho técnico, na nossa folha. Eu trouxe para vocês um outro desenho que traz essa observação um pouquinho mais ilustrativa. Aqui nós temos o objeto a ser analisado, né? Então, nós temos a vista superior, que está sendo observada de cima. Nós temos a vista lateral, que está sendo observada de lado. E nós temos a vista frontal, que é aquela que o nosso observador está de frente para o objeto. Então, como vocês podem estar observando na imagem, tem as três vistas representadas. Aqui, nessa vista, a gente está vendo a vista lateral do lado esquerdo, mas quando ela está de fato em desenho técnico, ela fica pelo lado direito da vista frontal, como eu mostrei na figura anterior. Ela sempre vai ficar do lado direito da nossa vista frontal. Então, é isso, pessoal. A gente está finalizando agora a nossa aula de desenho técnico. Espero que vocês tenham conseguido compreender e futuramente, quando vocês estiverem com o desenho em mãos, vocês consigam entender tudo que está ali. Recomendo que vocês busquem outras informações, estudem mais sobre desenho técnico, para vocês terem um entendimento melhor. E não se assustem quando aparecer vários gráficos no desenho de vocês. Vai dar tudo certo. Boa sorte, pessoal. Até a nossa próxima aula.